Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, uma feliz Páscoa a todos, que Deus abençoe, um bom domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro, de manhã sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Partiu, pois, Pedro com outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, viu os lençóis postos no chão, e o sudário que estava sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Com efeito, ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje é um dia muito especial para nós que acreditamos no nosso Senhor, na ressurreição, nesse nosso Deus que nos ampara, nesse nosso Deus que cuida de nós, nesse nosso Deus que está e caminha conosco nessa alegria pascual, onde que nós temos a passagem da nossa vida para a presença de Deus, onde que nós cremos, acreditamos na existência do nosso Senhor, nos unimos a Ele em oração, aos rosários da madrugada, ao mover das leituras da Escritura, aonde que nós vemos na palavra de Deus a presença de Jesus. E sabe, irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra hoje que é o primeiro momento ali que eles olham, mas teve alguns ali que não ficaram bem de uma certeza, mas o discípulo que ele amava creu, viu e creu. O que João viu no túmulo? O que João viu ali que mudou o pensamento de João, que ele viu e creu? Junto com a igreja, com os ensinamentos, a gente pode entender assim no versículo 7, o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Esse ensinamento que eu ouvi uma vez na Santa Missa, um padre nos ensinando aqui, ele dizendo assim, que os costumes de judeus, aqueles que serviam à mesa do seu Senhor, quando estava dobrado num lugar à parte, significa que ele voltaria para terminar a ceia dele. Então, se tivesse aberto, poderia recolher a mesa, poderia limpar a mesa. Mas se ele levantasse, se ele deixasse dobrado, ele já sabia, era um sinal que não precisava retirar a mesa, que ele voltaria. Então ali João viu e creu, que diz que por esse sudário, João entendeu um sinal de Deus para ele, um sinal de Jesus para ele. E isso, irmão, a gente só pode entender quando você vai tendo uma intimidade com Deus. E diante da ressurreição, diante dessa alegria que nós temos que estar hoje, nós temos que entender que a nossa vida, diante de Deus, quantos sinais Deus tem dado da presença dele na nossa vida. Quantos sinais Deus tem dado que Ele está vivo e está no meio de nós. Quantos sinais, irmãos, nós temos vivido com essa graça e não sabemos aproveitar, porque nós não conseguimos olhar com os olhos da fé diante de uma intimidade a mais com Jesus. Então, quanto mais nós tivermos essa intimidade com Jesus, eu vou conseguir entender a presença nele na minha vida, o mover do Espírito Santo, eu vou começar a ter aquele desejo de estar sempre com Jesus, desde as músicas, desde o meu falar, desde o meu agir, desde o meu proceder,
desde o querer estar com Deus. Você fala assim, esse aí não sai dentro da igreja, ou esse aí gosta de estar sempre aí. Por quê, irmãos? Porque quando você vê um irmãozinho assim, porque ele quer ter essa intimidade com Deus. Ele quer ter esse amor íntimo, porque ele experimentou desse amor na pureza da fé, diante do Jesus está vivo no meu coração. E é todos os dias e eu não quero perdê-lo. Então quando você fala um coração que teme a Deus, não é que ele tem medo de Deus, é que ele teme de perder essa intimidade com Deus. Então quando ele comete um pecado, ele corre e confessa. Ele corre e diz, Senhor, não vou fazer mais. Senhor, eu quero estar na tua presença. Não é eu que vivo mais, é o Senhor que vive em mim. É um coração que está íntimo com Jesus. E João estava nessa intimidade, irmãos. Diante dessa intimidade com Jesus, quantos sinais Deus tem dado na nossa vida? Sabe, irmãos, aqueles cuidados que quando você reza de manhã, e você pede, Senhor, me protege hoje. E você vai num lugar, de repente você fura o pneu do carro. E ali você fala assim, poxa, o que aconteceu? Não, mas eu confio. Se isso aconteceu, é porque Deus está cuidando de algo lá na frente. Se me deu uma enfermidade e eu parei diante dessa enfermidade, e nessa enfermidade está me fazendo eu refletir muitas coisas, muitas mudanças de vidas, é porque o inimigo achou que ia me destruir. Mas de toda coisa má, Deus está tirando coisa boa. Eu estou voltando os meus olhos para Deus, eu fui confessar, eu fui comungar, eu estava longe da presença de Deus. Essa consequência do meu pecado, que é uma enfermidade, ela trouxe para mim uma unidade com Deus, então eu ganhei com Jesus. Querido irmão, é assim, cada sinal do mundo, diante do mundo, Deus nos deixa aquele sinal, que é a mudança, é a aproximação com Ele, e é você ver os cuidados dEle. Uma vez eu estava vindo de Dourados para Mumbai, e num momento assim que eu e minha esposa, nós adentramos ali na estrada de Carapó para Mumbai, furou nosso pneu bem na chegada, bem na saída assim. E nós logo em seguida paramos o carro, pneu da frente, fomos olhar o step murcho. Tivemos que retornar, coloquei um step murcho e retornamos devagarzinho. Trocamos, enchemos, arrumamos, isso era de noite. E nisso nosso pensamento é assim, Deus está cuidando de nós alguma coisa. Quando nós retornamos, tinha acabado de ter, acho que um caminhão, alguma coisa muito grande, passou por cima de um animal selvagem, não sei se era uma paca, uma capivara bem grande, estava bem na descida, logo após que nós íamos passar. E nós acreditamos que Deus cuidou nós naquele momento daquele acidente. Então assim, em pequenos sinais você vê o amor de Deus. É quando eu estava no vício, que Deus me colocou um irmão para me chamar, para me levar para um acampamento, sabe? E lá eu vi o amor de Deus, tantas pessoas dedicadas por mim, que eu não conseguia sentir esse amor, e eu consigo ver o amor de Deus, e eu consegui enxergar ali, nos pequenos sinais, quantos irmãos com tantos problemas maiores que o meu, e eu preocupado com os meus problemas, sabe, irmãos? Então assim, Deus ele vai dando para nós, no mover do Espírito Santo. Sabe quando você vai lá no grupo de oração? Toda segunda-feira nós temos aqui no grupo de oração. Quando você vai na Santa Missa, nós estamos falando de Deus falando com nós na palavra de Deus. Aí você fala, nossa, o que o padre falou hoje era tudo para mim. Isso para mim, irmão, é o sinal de Deus na tua vida, que Ele está conversando contigo, Ele está te mostrando. Quando você vai lá no grupo de oração, aqueles irmãos que nunca te viram, ou ele faz um momento pedindo o Espírito Santo e proclama ali palavras, né? Olha, o Senhor está me dando esse mover de pessoas que hoje Deus trouxe você aqui, porque, vamos dar um exemplo aqui, você estava vendo a turbulência na sua casa, você aconteceu isso e isso com você hoje, mas Deus trouxe você aqui para você sentir esse amor dele. Dando um exemplo, irmão, que acontece muito, o que aconteceu comigo. Então, assim, tudo que nós temos de sinais diante de Deus, para nós enxergarmos que Ele está vivo, é uma graça muito grande. E para que isso aconteça, eu tenho que buscar a intimidade com o Senhor. E nesse dia tão maravilhoso, que nós, a Igreja Católica, é o ápice, né? Porque é o dia da ressurreição, a nova aliança, onde que nós vivenciamos novamente todo ano, nós revivemos em memória do Senhor este momento único da ressurreição. No domingo, a nova aliança, o novo dia do Senhor, porque ali Ele vence a morte, nos dá a vida eterna, a unidade com Ele, a intimidade, a ressurreição.
e Ele começa a caminhar conosco, irmão, no mover do Espírito Santo para a sua segunda vinda. E com todo esse mover, coloca a mão no teu coração. Faz essa perguntinha para você hoje. Eu creio, como João creu. Deus está dando sinais na minha vida que Deus está falando comigo e eu não estou acreditando na existência de Deus? Quantas coisas eu tenho vivido, eu tenho procurado em outros lugares as situações as melhoras, mas não melhora, mas quando Deus coloca a mão, meu irmão, e Ele apresenta diante de você o amor dEle, os cuidados dEle, e diante desses cuidados, a alegria de hoje da ressurreição, você vai começar a entender como é bom estar com Jesus e ter essa intimidade. Diante dessa intimidade com Jesus, creio que Ele está vivo. Coloca a mão no teu coração. Permanece com ela aqui. Fala, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero desejar cada dia mais, Senhor, a tua presença na Santa Eucaristia, a tua presença na confissão, a tua presença nos sacramentos, a tua presença, Senhor, na tua palavra, onde eu for, fala comigo, Jesus. Fala comigo, Senhor, diante da minha vida. E eu te convido, irmão, a erguer as tuas mãos dentro da sua casa hoje. Eu te convido você a falar, Senhor, me dá esse sinal que eu desejo tanto, mas que é a tua presença viva na minha vida. São palavras, é o sinal do amor vivo dentro da minha casa, é daquele pequeno gesto que quando vai se alegrar alguém dentro da sua casa. Olha só, irmãos, são pequenos sinais que Deus está dando para você. É o momento que você dizer assim, bom dia, feliz Páscoa, Jesus te ama. E você vê um sorriso, ou o momento que você ganhar algo, você fala assim, ganhar o ovo de Páscoa aqui, para muitos, né? É um símbolo, mas para nós é a ressurreição do Senhor. Aí você dizer assim, Jesus te ama, obrigado por este presente. Que Deus te dê em dobro este amor que você teve por mim, me desejando a Páscoa. Que a tua vida seja cheia do Espírito Santo. Sabe, irmãos, é quando você se adentra dentro daquele coração que você nem imaginaria que você conseguiria por causa de tanta dureza, a falta do perdão. E o Senhor te dá um olhar. Quando você passa por essa pessoa, você fala assim, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Essa pessoa era tão importante para mim e eu desprezei ela por causa do ter. Nós estamos brigados há tanto tempo e por causa do dinheiro. Essa pessoa foi tão boa para mim. Essa pessoa sempre me ajudou e nós tivemos uma pequena desavença. E hoje nós não nos olhamos. Hoje, irmão, é um dia de renovar a tua fé, de renascer com Jesus, de se colocar de pé com o Senhor na convivência do amor, do perdão, todos os dias em busca da santidade. O Diário Bíblico vai dizer assim, é o momento de renovar-se, meus filhos. Santidade é isso, cada dia renascer com Jesus. Renascer com o Senhor, é tudo que Ele ensinou na intimidade. E eu creio, meu irmão, que hoje o Senhor vai dar para essa pessoa. Esse sinal de Deus na tua vida, você vai passar por essa pessoa. E quando você olhar para essa pessoa, você vai correr ao encontro dela e vai dizer, Feliz Páscoa. Dê um abraço e ali deixa Deus agir. Deixa o perdão acontecer. Deixa Deus agir no teu coração. O Senhor me coloca assim que tem pessoas... Olha só, irmãos, hoje era para estar falando de alegria, né? Mas Deus dando esse sinal para este coração. Aonde que você está com uma dor profunda na alma. Você falou, nossa, não consegui perdoar, já fiz a quaresma. Mas quando você olhar e você dizer Feliz Páscoa, dá um abraço e fala, Jesus te ama. E eu também. E ali deixa Deus agir, deixa o Espírito Santo agir, peça perdão. Às vezes essa pessoa te ofendeu, mas você correspondeu à ofensa. Peça perdão pela tua correspondência da ofensa. Deixa Deus agir, meu irmão. Deixa Deus agir. Cada sinais que Deus dá na nossa vida. Hoje Deus vai agir também nas famílias, né, irmãos?
Quantas famílias desejavam assim, nossa, se eu acordar ter um café da manhã. E de repente desperta no coração de alguém na tua casa e você acorda com esse café da manhã. O sinal do amor de Deus. É quando você vê aquele filho, aquela filha que está ausente, de repente bate na sua porta. De longe, sinal do amor de Deus. Os cuidados de Deus. Algo me tocou, mãe, eu vim, eu não ia vir. Mas algo me tocou. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe as famílias, que Deus derrame a graça no coração de cada um. Que nós possamos renascer com Jesus na fé, na esperança, no amor, na caridade e na vida eterna com o Senhor. Obrigado, Jesus. Louva Jesus, irmão. Fala obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor viveu por mim. Obrigado, Senhor, por o Senhor me dar uma vida nova em Cristo, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos nessa quaresma. Obrigado, Senhor, por tanto amor que nós vivenciamos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado por nos ensinar a lutar pela nossa vida. Obrigado por nos ensinar, Senhor, a ter a perseverança, a ter o amor, ágape de doação como o Senhor teve por nós. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa, irmãos. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Daqui a pouquinho é Santa Missa. Nós não podemos perder. Aqui é Mumbai. Missa única, 8 horas da manhã, na Matriz. Vamos lá, irmãos, vamos acordar, vamos lá celebrar a Páscoa com o Senhor, na Santa Eucaristia. É o momento de nós estarmos presentes com o Senhor. Isso é a Páscoa. Eu não posso faltar hoje na missa, e nem todos os domingos. Que todos os domingos nós vivemos essa graça muito grande, né? Que é a presença do Senhor. Que Deus abençoe. Um grande abraço.